Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, ao nosso lab. Então, vamos dar continuidade sobre as nossas videoaulas sobre programação em C Sharp e vamos então hoje falar um pouquinho sobre o tipo de dados. Eu já inicializei aqui no Visual Studio o meu programa, aqui no Visual Studio, novamente um programa Console Application, conforme aprendemos na aula 1, então eu já inicializei o meu programa. Mas a primeira coisa que nós devemos então ver antes de nós começarmos a declarar variável, a saber os tipos de dados, a primeira coisa que nós devemos saber então é o que são variáveis. O que são variáveis? Variáveis é um espaço reservado na memória onde podemos armazenar dados. Mas para isso devemos conhecer primeiro os tipos de dados. Então temos aqui os tipos de dados mais conhecidos, que são o char, o int, o float, o byte, o long e o double. Então podemos notar que muitos desses dados podem usar tantos números positivos e tantos números negativos. Então existe alguns comandos que nos permitem mudar, definir se esses números poderão simplesmente receber dados positivos ou poderão receber números negativos. Então, ainda aqui essa tabela espelha melhor, onde nós temos aqui dados com números positivos e dados com intervalos de números positivos. Então, temos aí vários tipos de dados, o primeiro dado que nós devemos verificar é o dado void, que não está aqui espelhado nessa tabela, mas temos então ali o dado do tipo bool, do qual usa apenas dois dígitos, que é 0 e 1, e temos então ali o byte, que possui 8 bits, que vai de 0 a 255, e temos então ali o sbyte, que vai de menos 128 a 127. Então podemos notar que temos ali um S à frente do sbyte em C Sharp. Isso quer dizer que ele usou um modificador. Então temos aí também o dado do tipo char, temos aí o short, temos aí o unshort, temos o int, temos o long, o float, o double e o decimal. Esses dados podem ser modificados, podem usar tantos valores positivos e tantos valores negativos. Para que isso seja verdade, nós temos que usar os modificadores. Existem aqui os modificadores básicos, que é o signet e o unsignet. O modificador signet e unsignet serve para poder então mudar sinal, enquanto que o long e o short serve para poder aumentar e diminuir o tamanho. Então, por exemplo, temos aí um dado do tipo char de 8 bits, que corresponde de menos 127 a 127. Se declararmos uma variável como segue na sign short, quer dizer que ela continua a ser de 8 bits, mas porém o seu intervalo muda. Agora vai de 0 a 255. Então, são esses comandos que nos permitem, na verdade, aumentar e diminuir o tamanho. Se eu aplicasse um long na variável char, então poderia agora mudar o seu tamanho. Vamos lá então agora na nossa aplicação em C Sharp e vermos como é que nós podemos declarar variável. Então, para mim poder declarar variável, a primeira coisa que eu devo definir é o tipo. Então vou começar com o primeiro tipo, que é o inteiro, int. Vou começar com a variável do tipo inteiro e vou criar então agora uma variável. Para mim poder criar uma variável, basta apenas colocar um nome. Já tenho aí o tipo de dados, já quer dizer que o tipo de dado que ele vai utilizar é inteiro, mas agora a variável em si vou chamar de idade, tá? Sabemos que a idade é inteiro, então temos a idade. Atenção que eu estou apenas declarar variável. Vou colocar aqui um comentário para poderem perceber como então é declaração de variável. Aqui estou simplesmente a declarar variável. Então, uma vez que a minha variável está declarada, vou colocar aqui mais uma outra variável. Vou colocar aqui a variável do tipo char e vou colocar aqui então a variável do tipo char. Vou querer saber se ela é masculino ou é feminino. Vou colocar aqui então sex para saber se ela é masculino ou feminino. Vou criar aqui mais uma variável ainda do tipo, ainda também usando char, mas só um conjunto de char, que é o string. Vou criar aqui o string
o string, que é um conjunto de char, string, e vou então denominar ele de nome. Vou criar mais uma variável ainda do tipo float, que são as variáveis principais, né? Float, e vou declarar ela float, e aqui vou colocar a altura, porque nós sabemos que a altura pode usar tantos números com vírgulas. Ainda vou colocar aqui mais uma variável do tipo double, e vou pedir aqui para saber a massa corporal, a massa corporal, né? Vou colocar aqui um C para indicar que é massa corporal. Vou colocar aqui mais uma variável ainda do tipo decimal. Vou colocar aqui mais um dado do tipo decimal e vou pedir aqui valor pago. Vou pedir aqui valor saldo da conta. Vou colocar aqui saldo, quanto é que a pessoa tem de saldo. Então, conforme nós podemos notar, assim nós estamos a fazer declaração de variável. Então é assim que você faz a declaração de variável. Uma vez que essas variáveis estão declaradas, agora eu quero visualizar essas variáveis. Para poder visualizar essas variáveis, eu poderia usar o assigned, o write read, para poder visualizar, mas só que essas variáveis não tem nada. Então essas variáveis precisam ser inicializadas. Eu poderia inicializar as variáveis tão logo eu as criei, mas para podermos perceber melhor, eu vou colocar aqui mais uma linha que vai mostrar. Então agora vou inicializar as variáveis, tá? Aqui vou inicializar minhas variáveis, tá? Para inicializar as variáveis, então vou colocar aqui idade. Idade eu sei que usa dados inteiros, então idade vou colocar aqui 20 anos. 20 anos é o dado do tipo inteiro. Sexo, vou colocar aqui se é masculino ou é feminino. É um dado do tipo char, então só vou usar aqui masculino, né? Vou colocar aqui masculino, ok? Só posso usar um único dado. Já o nome, aí eu posso usar um conjunto de dados, vou colocar aqui então aqui o nome, e assim sucessivamente. Conforme podem notar, aqui para a string tem que ser aspas duplas, e vou colocar aqui então o nosso lab. Vou colocar aqui o nome como sendo o nosso lab, ok? Então é assim que vamos declarar as variáveis. Agora vamos notar aqui alguns aspectos, algumas diferenças. Nós já trabalhamos com variáveis do tipo float. Então, primeiro float, altura. Como é que eu inicializo do tipo float? Vou colocar aqui 1, 2, vou colocar aqui igual, né? Vou dizer que eu estou com 1,90 m, e vamos ver que se eu colocar simplesmente assim ele vai me dar um erro. Por que ele vai me dar um erro? Porque em C#, para me declarar que a variável é do tipo float, devo colocar aqui a letra F, tá? Então assim aquele erro vai desaparecer. Ainda só aqui a massa corporal, massa corporal, vou dizer que eu estou com 90 quilos e 90, né? Não é 90 quilos, pode ser 90 quilos, 90 quilos e 5, então ele vai aceitar. Não preciso colocar um D para indicar que é double. Então todos os números que eu colocar sem uma letra no final, então quer dizer que é do tipo double, números com vírgula nesse caso. E vou então agora aqui colocar o saldo que eu tenho em dinheiro, né? O saldo da conta. Vou dizer que eu tenho aqui, 100 mil, né? Ou 100. Vou dizer que eu estou com 100 kwanza, ou estou com 100 euros, ou estou com 100 dólares. Vou colocar aqui então 100 kwanzas, né? 100 kwanzas ponto 2.5 ou 1500 kwanza, ou 100 kwanza mais 2 cêntimos ou 22 cêntimos, e pronto.
vou dar aqui um ponto e vírgula, ele vai me dar erro, porque é um dado do tipo decimal, então devo colocar aqui um M. Então é assim que eu faço a declaração desses mesmos dados. Então, uma vez que eu declarei esses dados, agora eu posso querer visualizar esses mesmos dados. Para poder então visualizar esses dados, já é o comando que nós aplicamos na aula passada, que é o console, né? Já vimos aí, basta nós chamamos o console, ponto write, né? Queremos verificar isso, vamos usar o write line, e então com mudança de linha, e vou colocar aqui o dado, idade, né? Então já podemos verificar, já podemos compilar o nosso código, mas para não perdermos os dados ou não vimos apenas uma única vez, vamos chamar o console.reading NK, né? Até ser pressionado uma única tecla. Então temos aí o nosso programa. Agora sim, quando rodar o nosso código, vamos ter ali já ela funcionar. Vai mostrar então qual é o valor da minha idade. Então, como eu chamei essa função, e vai mostrar ali então o valor da minha idade. Vai mostrar o número 20, está aqui o número 20, que é a idade. Se eu quiser escrever alguma coisa antes desse número, então vamos para aqui, vou colocar novamente aqui o console, vou chamar novamente o console, readline com mudança de linha, e vou fazer aqui agora uma alteração. Vou colocar agora aqui, vou chamar um outro dado, já não vai ser a idade, vou chamar agora o sexo. Vou escrever aqui, para escrever basta colocar aspas duplas, vou escrever o sexo é, e pronto. Então agora vou fazer aqui uma concatenação do dado que eu quero que seja apresentado. O dado que eu quero que seja apresentado é o dado do sexo. Então, ok. Agora, quando eu rodar o meu código, vai aparecer então ali o sexo é, tá? Então, conforme podemos ver, não é uma coisa difícil de fazer, é uma coisa simples e conseguimos então. Existem outras formas de a gente fazer isso, tá? Esse não é o único jeito que nós temos de colocar os dados, tá? Não é o único jeito, mas quero colocar agora aqui a altura. Vou colocar aqui a altura, tá? E vou agora então aqui determinar que a sua altura é, vou dar aqui 2 pontos e vou dar aqui um espaço. Então agora vai dizer qual é a altura da pessoa. Então, conforme podemos notar, não é uma coisa difícil, tá? É assim que vamos declarar os dados e como é que eles na verdade vão funcionar. Então os outros você pode continuar a exercitar, e vamos então agora partir para um exercício, né? Vamos então agora exercitar um pouquinho para podermos ver como é que na verdade esses dados são aplicados. Primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui nesse exercício, eu vou colocar aqui exercício. Vamos fazer aqui um exercício simples, um exercício onde vamos fazer agora um programa onde ele vai pedir com que a gente digita o nome e depois digita a idade, e ele tem que mostrar na tela qual é o meu nome, qual é a minha idade. Então, para isso, a primeira coisa que eu devo fazer é pedir com que a pessoa então mostre a sua idade. Então, para a pessoa mostrar a sua idade, basta usar aqui o console write, né? Console write, e vou pedir aqui com que a pessoa então digite o seu nome, né? Então vou escrever agora aqui e vou pedir com que digite o seu nome. Então ele simplesmente vai pedir com que a pessoa digita o nome. Se eu rodar agora aqui o código, vai aparecer aqui então, depois de tudo, vai pedir com que eu digite o nome. E aqui, se eu tentar escrever alguma coisa, o meu código vai dar erro, porque ele não retorna a nada. Olha, o meu código vai sair, porque eu disse que quando for pressionado uma tecla ele sai. Agora, eu tenho que associar esse pedido
a uma variável. Então vou criar agora uma variável, uma string, tá? Vou dar uma string do tipo name, tá? E essa variável tem que ser lida, tá? Os dados que estão nessa variável tem que ser lida. Para esse dado que está nessa variável ser lida, então eu uso o comando console, uso aqui o console.readline, tá? Readline, por que eu escolho o readline? Porque o readline retorna uma string, tá? Retorna uma string. Agora sim, posso escrever novamente o mesmo comando e agora vou dizer então, pode chamar novamente o comando write e vou dizer qual é o teu nome, qual é o nome da pessoa que foi digitada. Ou seja, agora vou colocar aqui o teu nome é. Então já vimos aquela hora como fazer concatenação para que o nome apareça, tá? Então vimos aqui, agora o teu nome é, então ponto, e vou chamar então a variável name, ou seja, então quando a pessoa digitar o nome vou dar uma resposta dizendo qual é o seu nome. Vamos lá ver agora. Então chama, ok, vai pedir com que eu digite o nome. Se eu quiser com que o meu nome seja visualizado, agora eu vou escrever aqui nosso lab, ok, e agora vai me dizer que o meu nome é nosso lab. Então você pode colocar o nome que você quiser e ele vai então te retornar. Para sair do código, agora vamos então aqui pedir com que digite a idade e também nos apresente na tela. Vamos lá ver aqui uma diferença. Novamente, digite a sua idade. Vamos agora colocar aqui, vamos pedir mais um comando, mas agora vamos pedir com que ele faça, digita a sua idade. Digite a sua idade. Então vai pedir com que a pessoa digite a sua idade e depois então, já sabemos que a idade usa dados do tipo inteiro. Vou chamar aqui, vou criar aqui um int, vou dizer que idade, vou dar aqui, tenho que separar a idade 1. Já criei aquela hora uma variável do tipo idade e vou então aqui aplicar agora uma leitura. Para poder fazer a leitura, vou chamar aqui o console .read e vou abrir então aqui e fechar parênteses. Então eu uso aqui o console read. Por que eu uso read? Porque o read retorna a um inteiro, enquanto que o readline retorna a uma string, o read retorna a um inteiro. Agora sim, posso então também dizer que o nome da pessoa é, vou colocar aqui agora o nome da pessoa, a idade agora nesse caso, né? Idade 1, e vou dizer aqui a sua idade, vou dizer agora aqui a idade da pessoa, né? A sua idade é. Então agora, ok, vou dar aqui agora, vamos lá ver, vai pedir para digitar o nome, então vou dizer aqui o nosso lab, e vai me pedir com que eu digite a minha idade. Vou dizer que eu tenho 8 anos de canal e pronto, vai me dizer que a sua idade é 59. Aqui temos um erro, por quê? Porque nós estamos a fazer leitura de um dado do tipo inteiro, mas só que ele retorna a uma string. Então a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é converter esse dado do tipo inteiro para uma string, de modo a não termos esse problema que nós estamos a ter aqui do 56. Vamos lá então agora resolver isso. Como é que eu resolvo isso para poder então dar continuidade ao meu código? Para isso então vou fazer aqui uma alteração no meu código, vou fazer aqui uma conversão desse tipo de dado. Vou colocar então aqui, vou chamar o comando convert para poder então fazer essa alteração. Vou chamar então aqui o convert, vou chamar aqui o convert primeiro. Deixa eu só fazer aqui uma alteração, vou chamar aqui o convert. Então convert ponto to
string, né? Vou converter to int, converte to int, ok? Vou usar aqui então para poder converter essa minha informação. Agora sim, vou abrir e fechar. Vou colocar então agora aqui a informação e vou mudar esse tipo de dado. Vou mudar esse tipo de dado para readline. Se eu meter simplesmente assim, vamos ver com o readline, apesar de estar a retornar um inteiro. Vamos só ver aqui, ainda que eu colocar aqui nosso lab, tá? Vou colocar aqui 5, vamos ver que sempre ele vai me dar esse número. Então, como é que eu resolvo esse problema? Então, vou retornar aqui vou ter que usar o readline para poder retornar uma string, né? Poder retornar uma string. Então, fazendo isso, resolve o meu problema. Agora sim, quando eu rodar o meu código, tenho aí para poder digitar o nome. Vou colocar aqui novamente o nosso lab, tá? E agora sim digito 8 e vai aparecer também ali o número 8. Então é assim que nós resolvemos esse problema na hora que nós estamos a utilizar um determinado dado. Então temos por vezes que converter uma informação de um tipo para o outro. Obrigado, curte, compartilha e nos vemos na próxima aula. Então essa é a alteração que você deve fazer e eu garanto que o teu código vai funcionar.